Salve galera, bora falar dessa vitória do Cruzeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Cruzeiro, né, que venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vitória que não valeu muito, porque o Cruzeiro está fora da Libertadores 2025, né? Infelizmente vai ficar com esse gosto amargo na última rodada, né, onde o Cruzeiro fez sua parte, porém o Bahia, que era o adversário dele, também fez a parte dele, né? E aí o Bahia está na Copa Libertadores e o Cruzeiro vai jogar a Sul-Americana. O Cruzeiro, né, que encarou o Juventude lá em Caxias, né? Um jogo aí que para o Juventude valia vaga na Copa Sul-Americana e para o Cruzeiro valia vaga na Libertadores. O Cruzeiro que já veio para o jogo cheio de desfalques, né? Além dos lesionados aí, tivemos os suspensos, Marlon e Zé Rivaldo também, né? Cruzeiro que recrutou moleques da base aí por causa disso, né? Inclusive o Everton, né? O Joseph apareceu aí na lista de relacionados, né? Além aí do Tevez e do Kaique Kenry aí que já vinham treinando no time normal, né? E o Arthur Viana, né? Que voltou depois de muito tempo, voltou ao banco do Cruzeiro. O Cruzeiro, que em termos do jogo assim, o Cruzeiro até que no primeiro tempo jogou melhor que o Juventude, na minha opinião. O Cruzeiro ele começou o jogo ali errando muita saída de bola, o que estava facilitando o Juventude atacar o Cruzeiro, né? O Juventude estava pressionando a saída do Cruzeiro e toda vez que o Juventude pressionava a saída do Cruzeiro, o Cruzeiro rapidamente entregava a bola para o Juventude e gerava um lance perigoso. Quando deu uma ajustada nisso, né, que o Cruzeiro conseguiu sair melhor para o jogo, né, o Cruzeiro criou algumas chances perigosas, né, teve uma bola ali, inclusive, teve uma jogada pela esquerda que o Kaique toca pro Tevez, né, o Tevez tenta chutar, aí no rebote o Lucas Silva, se não me engano, alguém deu um chute de fora da área, a bola passou ali por cima do gol, né, e aí foi o lance. E o Juventude chegou em dois lances perigosos, né? Onde ele isolou para cima e uma ele bateu para fora. E aí o Cruzeiro, por volta ali dos 30 minutos da primeira etapa, né? O Lucas Silva, melhor jogador do Cruzeiro no primeiro tempo. E para mim, em termos gerais, no jogo, para mim o Lucas Silva foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Cresceu muito de rendimento, né? Fico até preocupado se talvez seja por conta da renovação de contrato dele, que pode vir aí no final do ano, né? E ele já disse na entrevista que quer ficar, ou se realmente ele teve esse crescimento, né? Pelo futebol aí do Diniz e tal, pelo ter entendido esse esquema de jogo do Fernando Diniz, que também já não vai valer de muita coisa, porque praticamente já tá fora do Cruzeiro aí, né? Foi comunicado até pela rádio aí na entrevista coletiva, onde ele deu uma revolta ali, né, o Fernando Diniz, mas isso eu vou comentar depois. Enfim, o Lucas Silva, né, o melhor jogador do Cruzeiro no jogo. O Lucas Silva faz uma jogada onde ele limpa ali, né, aquela primeira linha de marcação do Juventude e veio carregando a bola até a entrada da área, quando ele toca pro Tevez e o Tevez bate meio mescado nela, né, e ela vai morrer no cantinho para fazer 1-0 pro Cruzeiro, né. Naquela altura do campeonato, o Bahia não havia ainda aberto o placar lá na Fonte Nova. E logo, né, uns 5, 6 minutos depois, o Bahia acabou abrindo o placar e depois disso o Cruzeiro não estava mais na Libertadores, né? Teve esse tempo aí, né, na reta final ali do primeiro tempo, o Bahia fez o gol, inclusive, ainda no primeiro tempo lá na Fonte Nova, né? Então nem deu tempo muito para curtir essa vaga na Libertadores, né? Inclusive, né, parabéns aí ao Tevez, que fez uma coisa que o Lautaro e alguns atacantes que passaram pelo Cruzeiro na temporada aí provavelmente não teria feito. Esse gol aí acho que talvez o Caio Jorge teria feito, por aí vai, mas parabéns ao garoto que fez seu primeiro gol pelo profissional, né? Não podemos, em meio de tanta turbulência, a gente tem que parabenizar o garoto aí, porque é um feito importante na carreira do jogador, né? O garoto aí de 18 anos. E no segundo tempo, o Cruzeiro, né? No primeiro tempo ele já havia perdido o Ramiro, né? Que o Ramiro até que estava jogando bem também no jogo, né? O Ramiro. Aí ele sentiu alguma coisa ali, saiu, entrou o Vitinho, né? Deu uma melhorada ali no setor ofensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro começou a atacar melhor, trocando passes melhores, porque o Ramiro, por mais que esteja bem, é um jogador lento e de marcação, né? E provavelmente fazendo aí sua última partida pelo Cruzeiro também. E segundo tempo, o Cruzeiro promoveu uma alteração ali no início do segundo tempo, ali com 10 minutos mais ou menos. Foi a saída do Lucas Romero também, por questões físicas para a entrada do Peralta, né?
E depois o Cruzeiro partiu para a defensiva, né? O Juventude foi para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro resolveu contra-atacar, né? Jogar só pelo contra-ataque. Tinha algumas oportunidades ali, né? Que o jogo ficou bem franco em algumas horas do segundo tempo. Lá e cá o tempo todo, né? O Juventude criando uma jogada mais perigosa que o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma chance com o Vitinho bem no início do segundo tempo ali. Foi uma jogada bem trabalhada do Gabriel Veron, né? O Gabriel Veron tocou pro Vitinho e o Vitinho chutou na rede. O Vitinho chutou, né? Na verdade, o goleiro defendeu para escanteio, né? E depois, segundo tempo, o Cruzeiro saiu com essa vitória e graças ao nosso lenda, né? Nossa lenda que temos no gol, que é o Cássio, né? Que fez mais um grande jogo ali na etapa complementar e salvou o Cruzeiro de tomar o empate, né? E no fim das contas, né? Ficou isso no final do jogo ali. O Lautaro entrou no lugar do Tevez, né? E o garoto Everton, né? Voltando a jogar no Cruzeiro após 1 milhão de anos, né? Entrou no lugar do Gabriel Veron, né, para recompor o sistema defensivo do Cruzeiro. Teve uma treta ali depois dos 40 minutos do segundo tempo que parou o jogo. Deu dos 42 minutos a praticamente os 48, 49 minutos, né, do segundo tempo ali. Uma treta que acabou beneficiando o Cruzeiro, que o Cruzeiro estava com a vitória na mão e aí gastou o tempo, né, torrou a paciência dos jogadores do Juventude, né, e o Matheus Pereira acabou sendo expulso nessa discussão, já havia tomado um amarelo. O Matheus Pereira, inclusive, o jogo todo estava bem estressado, né? O Matheus Pereira parece que entrou de cabeça quente pro jogo, desde os inícios do jogo ali, tava um clima muito nervoso, tava pelando com bobagem e tudo mais, e no final do jogo ali, naquela treta com o Alan Ruschel, o Alan Ruschel tomou o segundo amarelo, né? Tinha tomado um vermelho, teve análise do VAR, voltou atrás, como ele já tava amarelado, né? Parece que ele pegou ali no pescoço do William, tomou o segundo cartão amarelo, tomou o vermelho. Matheus Pereira também, por causa da discussão, tomou o segundo amarelo, tomou o cartão vermelho, e o Cruzeiro jogou ali aquela reta final ali que a juíza deixou o jogo correr até os 56, 57 do segundo tempo, e nesse tempo o Cruzeiro ficou com 1 a menos. O Juventude teve algumas oportunidades ali, uma cabeçada ali no finalmente do jogo, que o Cássio encaixou ela, né, no meio do gol ali, né, que salvou, né, e 2 defesaças do Cássio ali, que salvou o Cruzeiro também nessa reta final. Enfim, né, uma partida que o Cruzeiro fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo na retranca, né, um segundo tempo bem abaixo. O Juventude tentou, faltou qualidade técnica ao Juventude, misturado com um pouco de azar também, né. O Cruzeiro teve um pouco de sorte ali para não ter levado esse gol de empate. E um gol do Tevez aí, que garantiu essa vitória do Cruzeiro, mas infelizmente o Cruzeiro não perdeu a classificação para a Libertadores. Foi nesse jogo não. O Cruzeiro perdeu a classificação na Libertadores, foi diante do segundo turno ruim que fez. O Cruzeiro conseguiu 4 vitórias em 19 jogos no segundo turno e teve uma das piores campanhas do segundo turno. Conseguiu 19 pontos em 57 disputados. Infelizmente não tem como, com uma campanha dessa, você conseguir alcançar seu objetivo, que é uma vaga na Libertadores. Na verdade, o Cruzeiro flertou o segundo turno inteiro com o perigo, né? Quando ele estava lá em cima e existia G6, era G6 ainda no caso, o Cruzeiro manteve entre os 6. Quando virou G7, o Cruzeiro caiu ali para sétimo. Quando virou G8, o Cruzeiro caiu para oitavo e assim perdeu a vaga, caindo para nono lugar, né? E chegou à última rodada não dependendo de si, dependendo que o Lanterna, que um time já rebaixado, empatasse ou ganhasse do Bahia, na casa do Bahia. Então, realmente o Cruzeiro ganhou esse jogo. Não foi por esse jogo que o Cruzeiro não foi para Libertadores, foi sim pelo um segundo turno medíocre, né, que foi aí com o Fernando Diniz, que provavelmente vai deixar o Cruzeiro, né? E como eu havia dito antes, né, Fernando Diniz aí na coletiva de imprensa soltou os cachorros, né? Ficou revoltado porque diz ele que soube da demissão pelo jornalista que perguntou, né, que foi um jornalista da Itatiaia, e acabou também que com isso, né, falou, né, que foi desrespeitado e tudo mais, e acho muito difícil, né, se o Cruzeiro ainda não tinha tomado a decisão de tirar o Diniz, né, e já vinha circulando em veículos de imprensa desde quinta-feira que o Diniz já estava fora dos planos do Cruzeiro, mas
Não vejo clima mais para o Diniz continuar no Cruzeiro, nem diretoria, nem jogadores. O estilo de jogo do Diniz não encaixou. E eu, igual eu falei nos vídeos passados, não vou esperar 2025 para ter a sorte, né, do Cruzeiro aí, do Diniz poder botar, né, o plano de jogo dele e dar certo. Não. Eu prefiro trocar o trabalho, né, agora, não sou a favor disso. Para mim foi um erro ter trazido ele, né, igual eu falei nos outros vídeos, e acabou que por um erro de ter trazido, teve que em 2 meses desfazer o erro, fazendo esse absurdo que é essa troca de treinador com frequência, e o Cruzeiro virou realmente um time frita treinador, né, vem passando desde o Pesolano aí, vários treinadores, né? E o Cruzeiro realmente é um time que frita treinador, né? O elenco do Cruzeiro frita treinador e a diretoria não dá respaldo nenhum aos comandantes, né? Acham aí que o mais fácil sempre é demitir o treinador, mas nesse caso do Diniz, na minha opinião, o erro foi ter contratado, foi um erro de planejamento aí né? O Diniz não é técnico para apagar incêndio, né? Que o Seabra meio que estava deixando um incêndio ali no Campeonato Brasileiro. É verdade que já tinha encaminhado o Cruzeiro à semifinal da Sul-Americana quando foi demitido, mas o Cruzeiro naquela ocasião, para mim, não deveria nem ter demitido o Seabra, ter mantido ele até o final da temporada, mas já que decidiu demitir, deveria então pelo menos ter trazido um treinador que apague incêndio, entre aspas, né, que colocaria ele, o Cruzeiro com 2, 3 vitórias ali seguidas, que provavelmente se o Cruzeiro tivesse tido essa arrancada de novo treinador, que geralmente acontece, né, até com os treinadores que não dão sucesso no futuro, mas sempre tem essa arrancada, com o Diniz não aconteceu, e com isso, né, se o Cruzeiro tivesse tido essa arrancada, talvez ele estaria na Copa Libertadores, né, o Cruzeiro ficou fora por 2 pontos, né, infelizmente aí, né. Mas a única coisa que, enfim, o Cruzeiro ganhou foi a vaga na Sul-Americana como consolação, né? Meio que consolação, né? Vai jogar a Sul-Americana novamente. E ganhou uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, porque o nono colocado do Campeonato Brasileiro, né? Se ele não for para Libertadores, ele consegue pelo menos a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, evitando possíveis sousas no caminho do Cruzeiro, né? Que essa temporada o Cruzeiro perdeu a Copa do Brasil na primeira fase, né? Então já vai na próxima temporada iniciar a terceira fase, evitando essas 2 fases traiçoeiras aí, que é partidas únicas com times de Série D, Série C, no campo do adversário, que pode acontecer de tudo, né? E pode estragar um planejamento de uma temporada toda. Então é isso, né, pessoal? Eu vou fazer mais vídeos aí durante a semana falando da temporada do Cruzeiro, retrospectiva e tudo mais, né? Falando de 2025 também, né? E vamos aí falar até, né, o Campeonato Mineiro, né? Antes disso tem a pré-temporada, né? Os jogos contra o Atlético e São Paulo, pelo amistoso lá nos Estados Unidos, e depois o Campeonato Mineiro, que se inicia dia 19 de janeiro contra a Tombense aí, né? Então é muito tempo aí até um jogo oficial. Antes disso, somente a pré-temporada. Mas é isso, a gente vai voltar com mais conteúdos essa semana. Então é isso, pessoal. Tá falado. Muito obrigado aí pelos pós-jogos de 2024 e até mais.